Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Lei 45. Teoricamente, todos sabem que é preciso mudar, mas na prática, mudança não é tarefa fácil, porque as pessoas são criaturas de hábitos. Geralmente, todo mundo quer mudar. Todavia, alterações bruscas podem ser traumáticas e conduzem à rebeldia. Se você é novo numa posição de poder ou alguém de fora buscando construir a sua base de poder, mostre explicitamente que respeita a maneira antiga de fazer as coisas. Evite fazer grandes mudanças estruturais. Se a mudança é mesmo necessária, faça aparecer uma suave melhoria do passado. A lei observada. Jovem comunista na década de 1920, Mao Tse-tung compreendeu melhor do que os seus colegas as incríveis desvantagens de uma vitória comunista na China. Pouco numeroso, com fundos limitados, sem experiência militar e com um reduzido arsenal de armas, o partido não tinha esperanças de sucesso a não ser que conquistasse a imensa população camponesa da China. Mas quem no mundo era mais conservador, com tradições mais enraizadas do que os camponeses chineses? O histórico da civilização mais antiga do planeta era o de jamais afrouxar o seu poder, por mais violenta que fosse a revolução. As ideias de Confúcio continuavam vivas em 1920, como no século VI a.C., quando o filósofo viveu. Apesar das opressões do atual sistema, o camponês chinês abandonaria os seus valores profundamente arraigados do passado pelo grande desconhecido, o comunismo. A solução, como Mao entendeu, envolvia um simples estratagema: revestir a revolução com as roupas do passado, tornando-a confortável e legítima aos olhos do povo. Um dos livros preferidos de Mao era o romance medieval chinês muito popular, The Water Margin, que relata as proezas de um Robin Hood chinês e do seu bando de ladrões na luta contra um monarca corrupto e mau. Na China da época de Mao, predominavam os vínculos familiares, pois continuava firme a hierarquia confuciana de pai e filho mais velho. Mas The Water Margin pregava um valor mais alto: os vínculos fraternos do bando de ladrões. A nobreza da causa que une povos apesar dos laços de sangue. O romance teve uma grande ressonância emocional no povo chinês, que adora apoiar as vítimas da injustiça social. Repetidas vezes, portanto, Mao apresentou o seu exército revolucionário como uma extensão do bando de ladrões de The Water Margin, comparando a sua luta com o eterno conflito entre camponeses oprimidos e um imperador malvado. Ele fez com que o passado parecesse estar envolvendo e legitimando a causa comunista. Os camponeses poderiam se sentir à vontade e até apoiar um grupo cujas raízes estavam no passado. Mesmo depois que o partido assumiu o poder, Mao continuou associando-o ao passado. Ele se apresentava às massas, não como um Lenin chinês, mas como um Zhuge Liang moderno, o estrategista da vida real do século III, que figura predominantemente no popular romance histórico, o Romance dos Três Reinos. Liang foi mais do que um grande general. Ele era poeta, filósofo e a imagem da firme retidão moral. Portanto, Mao se apresentou como um poeta guerreiro igual a Liang, um homem que misturava estratégia com filosofia e pregava uma nova ética. Ele se apresentou como um herói da grande tradição chinesa de estadistas guerreiros. Em pouco tempo, tudo nos discursos e escritos de Mao se referia a um período anterior da história da China. Ele lembrava, por exemplo, o grande imperador Qin, que unificou o país no século III a.C. Qin queimou as obras de Confúcio, consolidou e terminou a construção da Grande Muralha e deu o seu nome à China. Como Qin, Mao também uniu o país e buscou reformas corajosas contra um passado opressivo. Qin fora tradicionalmente visto como um ditador violento de breve reinado. O brilhantismo da estratégia de Mao foi inverter isso, simultaneamente reinterpretando Qin, justificando o seu governo aos olhos dos atuais chineses e usando-o para justificar a violência da nova ordem que o próprio Mao estava criando. Depois do fracasso da Revolução Cultural, no fim da década de 1960, surgiu uma disputa de poder dentro do Partido Comunista, na qual o principal inimigo de Mao era Lin Piao, antes seu amigo íntimo. Para esclarecer às massas a diferença entre a sua filosofia e a de Lin, Mao mais uma vez explorou o passado. Deu ao seu adversário o papel de representante de Confúcio, filósofo que Lin de fato citava constantemente.
e Confúcio significava o conservadorismo do passado. Mao se associou, por sua vez, ao antigo movimento filosófico conhecido como legalismo, exemplificado nos escritos de Han Feitzu. Os legalistas desdenhavam a ética confuciana. Eles acreditavam na necessidade de violência para criar uma nova ordem. Eles adoravam o poder. Para ganhar peso nessa luta, Mao deslanchou uma propaganda em nível nacional contra Confúcio, usando os temas do confucionismo em oposição ao legalismo para incentivar os jovens a uma revolta frenética contra a geração mais velha. Este grande contexto encobriu uma luta pelo poder bastante banal. E Mao, mais uma vez, venceu as massas e triunfou sobre os seus inimigos. Nenhum povo teve uma ligação mais profunda com o passado do que os chineses. Diante deste enorme obstáculo às reformas, a estratégia de Mao foi simples. Em vez de combater o passado, ele tirou proveito disso, associando os seus comunistas radicais às figuras românticas da história chinesa. Entremeando a história da Guerra dos Três Reinos na luta entre Estados Unidos, União Soviética e China, ele se colocou no papel de Zhuge Liang. Assim como tinham feito os imperadores, ele aceitou o culto pelas massas, compreendendo que os chineses não funcionariam sem uma figura paterna para admirar. E depois de ter dado uma terrível mancada com o grande salto para a frente, tentando forçar a modernização do país e fracassando miseravelmente, ele não repetiu mais esse erro. A partir daí, mudanças radicais viriam vestidas com as roupas confortáveis do passado. A lição é simples. O passado é poderoso. O que aconteceu antes parece maior. O hábito e a história dão peso a qualquer ato. Tire proveito disso. Quando você destrói o que é familiar, cria um vazio ou vácuo, e as pessoas temem o caos que virá para preenchê-lo. Você deve evitar a todo custo despertar esses temores. Tome emprestado o peso e a legitimidade do passado, embora remoto, para criar um presente confortável e familiar. Isto dará associações românticas às suas ações, aumentará a sua presença e encobrirá a natureza das mudanças que está tentando fazer. A psicologia humana contém muitas dualidades, e uma é que as pessoas, mesmo compreendendo a necessidade de mudar, sabendo como é importante que instituições e indivíduos se renovem de vez em quando, ficam irritadas e aborrecidas quando isso as afeta pessoalmente. Sabem que a mudança é necessária e que a novidade alivia o tédio, mas no íntimo preferem o passado. Mudar teórica ou superficialmente, elas querem, mas a mudança que revira hábitos e rotinas essenciais é profundamente perturbadora. Nenhuma revolução aconteceu sem uma forte reação posterior, porque no longo prazo, o vazio que ela cria se torna desconfortável demais para o animal humano, que inconscientemente o associa à morte e ao caos. A oportunidade de mudança e renovação seduz as pessoas a tomar o partido da revolução, mas quando passa o entusiasmo, e ele vai passar, elas sentem certo vazio. Saudosas do passado, elas abrem uma brecha para que ele volte furtivamente. Quem deseja ou tenta reformar o governo de um estado e quer vê-lo aceito, deve pelo menos manter a semelhança com as formas antigas, de tal maneira que pareça às pessoas não ter havido mudança nas instituições, ainda que, de fato, elas tenham mudado totalmente. Pois a humanidade, na sua grande maioria, satisfaz-se com as aparências como se fossem realidade. Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal